comentar sobre essa compra do Itaú, a bagatela de R$ 1,5 bilhão por um prédio, né? A maior transação, pelo menos aqui de São Paulo, né? Seja bem-vindo. Isso aí, Paula. Tudo bem, pessoal? Sempre um prazer aí participar do Giro. Maravilha, vamos então, já dei a notícia aqui, que na verdade é da semana passada, mas a gente quer saber aqui, porque afinal de contas, né, isso aí é uma boa sinalização para o setor aí de escritórios como um todo, para o setor imobiliário. Fala um pouquinho o que essa venda, na verdade venda não, né, a compra do Itaú desse prédio aí significa para o setor imobiliário como um todo. Acho que, retomando um pouquinho o papo dos últimos conteúdos que a gente fez aqui no Giro, tem tudo a ver aí com essa mudança de humor envolvendo o cenário de tijolos, né, para os próximos anos. Em termos de ciclo, a gente teve um momento desafiador para os escritórios, né, onde a gente viu, desde 2016, ali, uma elevação considerável de estoque, e a partir de 2020, uma demanda totalmente difusa, né, entre as regiões, né, com a introdução do home office, a mudança do estilo de vida aí das pessoas e também aí do movimento de presença no escritório, mudou bastante a perspectiva de valor em cima das lajes corporativas, e agora a gente vê uma provável recuperação desse cenário, né? Acho que quando a gente olha para os principais indicadores do mercado, há alguns trimestres conseguimos notar uma estabilização da vacância, uma retomada da demanda por espaços e também um aumento dos compradores, né, dos potenciais interessados. Então, a gente já observava algumas negociações aqui importantes na região aqui do Itaim Bibi, Faria Lima, aqui em São Paulo. Teve o prédio Pátio Monzoni, teve negociação do Infinity também, que é um prédio famoso aqui da Faria Lima, e agora o prédio aqui, que já é a sede do Itaú BBA, né? E aí o próprio banco foi lá e adquiriu 100% do empreendimento por um valor recorde aí de 1,5 bilhão, que é equivalente a R$64 mil por metro quadrado. É bem impressionante, né, quando a gente olha esses números, mas pensando numa perspectiva de valor de longo prazo, aliado ao que a gente nota aqui nessa região, tende a fazer sentido, tanto para o Itaú quanto uma perspectiva de comprador e de investidor, dado esse cenário de retomada que eu tenho mencionado, né? Tudo isso, toda essa melhora operacional, aliada à queda dos juros, tende a beneficiar consideravelmente o setor. Por isso que a gente classifica aqui na Empíricos como um setor aí que tende a surpreender em 2024. Então, tende a ter um impacto positivo, né? Essas negociações, né? Essas transações, na verdade, então, favorecem ainda mais esse cenário positivo, né? Que nem você falou, resgatando um pouco, a gente já vem falando aqui no Giro, você já comentou diversas vezes aí sobre essa perspectiva positiva para os fundos imobiliários. Então, essa notícia só vem a corroborar aí, principalmente para os fundos imobiliários aí de lajes corporativas. Fala um pouquinho mais sobre esse segmento específico. Boa. Eu acho que além da sinalização, a negociação traz uma baliza de preço também, né? Porque a gente vê uma discrepância muito grande da negociação aí no mercado real, no mercado físico, vamos dizer assim, em relação aos fundos imobiliários listados e até algumas ações, né? Enquanto eu mencionei esse valor recorde de R$64 mil por metro quadrado foi negociado aí na semana passada, a maioria dos fundos aí negociando no intervalo entre 10 a 30 mil reais o metro quadrado. Então, é bem discrepante o preço de negociação dos fundos em relação ao mercado físico. É claro que essa negociação da sede do Itaú é bem um one-off, né? Então, é uma exceção, não existem tantos prédios, existem pouquíssimos prédios em São Paulo que podem ser avaliados nesse formato, mas ainda assim é uma sinalização bem interessante em termos de preço. Quando a gente olha para o setor, é inevitável citar que ele é o setor de tijolo com maior desconto no mercado atualmente. Em média, assim, os principais, os 10, 15 fundos, aí, se você pegar essa cesta dos principais 10, 15 fundos do setor, a gente encontra um desconto em relação ao valor patrimonial na casa de 25%. Então, é bem significativo, né? Enquanto
você tem a avaliação patrimonial dos fundos, que é feita anualmente, ela já está pressionada em função das questões operacionais e do momento de mercado com juros elevados, e os fundos negociados em bolsa ainda apresentam um grande desconto em relação a essa avaliação. O que a gente tem que tomar cuidado é que essa cesta de fundos imobiliários de escritórios ela é bem heterogênea. Então, não significa que esse 25% é uma oportunidade. Temos fundos que estão posicionados em boas praças, tem uma vacância ali bem controlada, na caixa de 1 dígito, 2 dígitos baixos, consegue ter uma recorrência ali de aluguel bem interessante, ajustes acima da inflação, e uma outra parte da cesta que está posicionada com portfólios posicionados em regiões mais defasadas, que ainda não se recuperaram em relação ao período pré-pandemia. Eu estou dando alguns exemplos aqui, talvez Rio de Janeiro, que já vivia um momento incerto, mesmo antes da pandemia, com vacância ali na casa de 30%, aluguel estagnado, e Alphaville, que também é uma região aqui, na região metropolitana aqui de São Paulo, que está com preços bem defasados em relação a 2020, 2019. Então, esse tipo de fundo, esse tipo de localização, ainda apresenta indicadores bem deteriorados, o que puxa o preço dos fundos aí para baixo, isso aliado também a algumas questões envolvendo estrutura de capital. Temos alguns fundos aí que se alavancaram nos últimos 3 ou 4 anos para adquirir imóveis, e essa alavancagem se mostrou danosa aí para a geração de valor, né? Deterioração de valor no caso. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com a cesta de fundos de escritórios. Apesar de a média, né, o geral, sinalizar que está tudo aí barato, então tem que selecionar com um pouquinho mais de cuidado. Da nossa parte, a gente prefere esses fundos bem localizados aqui em São Paulo, nas praças mais tradicionais. Ali você ainda encontra um nível de desconto interessante, aliado a uma performance operacional que vem melhorando gradualmente. Excelente ponto, Caio, essa questão de dar uma olhada ali realmente na composição, né? Porque às vezes vem uma notícia assim, às vezes realmente são vários pontos para você olhar ali nos fundos, né? Mas principalmente olhar aí realmente a região que se encontra. Mas queria aqui te perguntar, na verdade, pensando nisso, né? Nesse aquecimento, principalmente, né? Vamos dizer assim, da região da Faria Lima, né, Itaim, que a gente tem visto, você mesmo comentou sobre a negociação no Pátio Malzone, né, agora teve essa venda do prédio para o Itaú. O que se recomenda aí, qual que seria a sua melhor recomendação do setor para agora, para quem ainda não tem, ou de repente tem, quer aportar mais um pouco, quanto a mais? Boa. A gente tem 3 ou 4 fundos que a gente gosta mais nesse setor, tá? Agora, para quem quer se posicionar de uma forma similar ao Itaú, o que eu acho mais adequado seria dar uma olhada no VBI Prime Properties, que é o PVBI 11, né? PVBI 11. Ele talvez seja um portfólio aí diversificado com maior qualidade dentro do mercado de escritórios, aí, entre os FIIs aí negociados, né? A gente está falando de 6 ativos, todos eles a mais, né? Pensando em classificação de qualidade, com certificado LEED Gold ou Platinum, todos localizados em São Paulo, região Faria Lima, Vila Olímpia. É um fundo que tem expandido aí seu portfólio nos últimos 12, 18 meses, adicionado bons imóveis a valores competitivos em termos aí de custo de aquisição. Acho um portfólio bem interessante. Hoje a vacância do fundo está em torno de 9%, tende a flutuar um pouquinho nesse valor, até aumentar um pouquinho no curtíssimo prazo, mas aí na minha visão, é um ativo interessante para carregar em termos de renda, tende a gerar mais valor do que a média quando a gente pensa em repasse aí de inflação mais prêmio nos aluguéis. A gente tem visto aí a região da Faria Lima negociando aluguel por metro quadrado na casa de 300, 250 reais por metro quadrado, que é bem significativo, vacância na casa de 1 dígito, e é onde o fundo está ali posicionado. Acho que aqui tem uma escassez de espaço que pode gerar valor aí no curto, médio prazo quando a gente pensa em aluguel. Então, é um fundo que está negociando abaixo de 30 mil reais o metro quadrado e tem uma qualidade bem acima da média quando a gente olha para a cesta de fundos do mercado. Se pensar aí que esses fundos, essas últimas transações têm sido, nessas regiões, tem sido acima de 40 mil, né, o metro quadrado, já pode pensar um pouquinho na perspectiva de valorização.
e também aí de carrego favorável para quem busca uma geração de renda aí, vamos dizer assim, consistente por meio de fundos imobiliários. Então, o PVBI 11 é uma das nossas preferências aqui para o setor.